Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais uma noite da nossa Semana da Pastoral do Dízimo. Nós que vamos estar compartilhando alguns conhecimentos. Já estamos, na verdade, há 3 noites, né? Em formação, e hoje, de forma especial, nós temos outras pessoas que não participaram durante a segunda, terça e quarta-feira, que são os agentes de pastoral de outras pastorais, né, que estão aí sentadinhos, muitas paróquias, eu estou vendo aí as pessoas no salão, dentro da igreja, né? Então, você que está chegando aqui de paraquedas nessa formação, que você foi convidado, você está no lugar certo, certo? A gente tem esse nome, a formação, a Semana da Pastoral do Dízimo, mas essas duas formações de hoje, a formação dessa noite e de amanhã, elas são destinadas a todos os agentes pastorais e os temas delas são relacionados, à educação financeira, familiar, como testemunho, né? E nós temos uma pessoa convidada que vai estar daqui a pouco se apresentando aqui para vocês. E nós temos também amanhã sobre a providência divina. Então, eu me chamo Jean, né? Aqueles que não me conhecem, eu sou aqui da Dominus Evangelização e Marketing, e nós vamos estar juntos aqui até umas 9h30 da noite para esta formação. Então, a gente tem aí aproximadamente 1 hora de formação e depois a gente abre para perguntas, né? Então, como hoje eu sei que tem muitas pessoas que estão em grupo para participar dessa formação, eu queria pedir que cada paróquia tivesse um mediador, né? Alguém que possa ir coletando as perguntas, se for o caso, e digitando no chat ali, para que a gente possa também estar respondendo às dúvidas das pessoas que estão em grupo, né? Tá? Estão aí, estão participando em grupo. Ana, o meu som tá bom? Tá bom, Jean. Tá normal pra mim. É que tem algumas pessoas dizendo que o som tá baixo. Provavelmente é o seu computador ou o seu celular. É, Aí tem outras ali que estão com problema de ver, de ouvir. A Ana vai orientar. Então, hoje nós vamos aí, nessa noite, a gente sai da formação específica da Pastoral do Dízimo e nós vamos entrar numa formação geral, né, para todos os agentes de pastoral, independente de serem ou não da Pastoral do Dízimo, tá certo? Então, a gente vai ter aí alguns é, 2 temas, na verdade, voltados a todos os agentes. Antes de nós darmos início, o Tobias começar a sua apresentação, eu queria pedir para você que tem Instagram, que está aí com o seu Instagram no celular, que você pudesse entrar e fazer uma foto aí de você assistindo a nossa formação, uma foto bem legal, bem bacana, e nos marcasse, né? Dominus.evangelização, para que a gente possa compartilhar também nas nossas redes sociais aqui a presença de vocês. Então, se você vai lá no Instagram, faz uma fotinho, bota no story e marca a gente, né? E aproveita já para nos seguir, porque a gente sempre está divulgando as novidades da agência, as formações. Nós temos formação não só para a Pastoral do Dízimo, mas para diversas pastorais. Então, fique ligadinho lá no nosso Instagram, no nosso site, que a gente sempre vai estar passando para vocês. A gente também tem um canal no YouTube, Dominus.evangelização, que você pode seguir. Todas essas formações estão lá disponíveis, essa vai estar disponível e as demais que a gente já deu nessa semana já estão disponíveis para vocês também, né? Para aqueles que não estão no grupo e não receberam o link, basta entrar lá no canal para você receber, assistir as formações. Aproveito para você seguir, marcar lá o sininho, que aí você fica sabendo de todas as aulas que a gente vai publicando ao longo do mês. Todo mês, toda semana, na verdade, a gente publica novas aulas lá. E não são só aulas para a Pastoral do Dízimo, são aulas para PASCOM, para outras pastorais, para conselho de pastoral, para lideranças, né? Então, fique ligado lá na nossa programação de aulas ao vivo e todas gratuitas. Então, não há desculpa para não participar e assistir,
tá certo? Então, deixa eu ver se eu encontro o Tobias nessa sala lotada já de gente. Tobias, você está por aqui? Cadê o Tobias? Eu vi o nome dele aqui, ele não está conseguindo acionar o microfone, será? Oi, Jean, agora sim. Agora deu certo. Boa noite, tudo bom? E Boa aí, cara, noite, como é que tá? tudo certo, graças a Deus. Então, Tobias, essa turma aqui já, alguns deles já estão participando desde segunda-feira. Tem um povo, até hoje eu não fiz a enquete para saber quem assistiu todas as aulas, mas com certeza tem bastante gente aqui que já assistiu as aulas segunda, terça, quarta e está hoje aqui também, porque eu fiz uma propaganda bem grande de você e do padre, porque como eles estão me ouvindo já faz 3 noites, eles já não aguentam mais eu. Então, seja bem-vindo, aproveite esse povo que é fantástico, sedento de formação e deseja muito crescer na evangelização, na formação, em serem discípulos missionários de Jesus. Não estou... Pronto, vamos lá. Vocês me ouvem, pessoal? Boa noite. Faço você aí, faça assim com os braços, sim, se você me ouve. Tá um pouquinho de eco, né? Um pouquinho. Pronto, agora já foi. Você tá sem som já. É que eu acho que tem gente acionando o seu microfone e deve ser de salas, salas que tem bastante gente. Então, eu peço que você não acione o seu microfone, certo? Senão vai dar microfonia. Bom, então, pedir também aqui para quem está aqui no host, aqui ajudando o Jean na administração da sala, poder também liberar que eu possa compartilhar a minha tela, tá? Fiz uma apresentaçãozinha aqui para Pronto, vocês. já compartilhei. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu vou... Vocês conseguem ver aí minha tela, planejamento financeiro? Show de bola. Então, gente, primeiro, boa noite, né? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês aqui. Sempre uma alegria muito grande estar com o pessoal da Dominus também, né? Eu conheço o Jean já há muitos anos, né, Jean? Não sei nem quantos. E sempre, assim, um grande irmão, um grande parceiro na evangelização, né? Um grande evangelizador, sempre, desde que eu conheci o Jean, que ele está aí nessa luta, nessa missão de formar o povo para uma comunicação que desenvolva uma evangelização, não é? Então, a comunicação a serviço da evangelização. Então, para mim, é sempre uma alegria estar contribuindo, porque a gente está contribuindo com o crescimento da igreja. E que bom também ver assim essa sala lotada, né? 220 pessoas e um bocado de gente aí também sentados aí nas cadeiras. Então, para mim é uma alegria muito grande, porque a gente vai falar também sobre um tema que, para mim, pessoalmente, é muito importante, né? Esse tema do planejamento financeiro, de forma especial do planejamento financeiro à luz da providência divina, à luz das Sagradas Escrituras, à luz do magistério da igreja. Não qualquer planejamento financeiro, né? Então, eu já começo aqui me apresentando um pouquinho, né? Quem é o Tobias, né? Só para vocês entenderem. Eu sou casado com essa moça linda aí chamada Luciana, né? Que Deus me deu a graça de ter como esposa. Nós somos casados há 8 anos. Temos 3 filhos, a Lia, de 6 anos, o João Tobias, de 4, e a Lívia, que tem 8 meses, né? E nasceu há pouquinho tempo, essa foto é bem recente, e a Livinha tem 8 meses. Sou consagrado em promessas definitivas na comunidade católica Shalom, aqui em Fortaleza. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar. Minha esposa também é consagrada. E de formação, eu sou administrador de empresas. Eu trabalho com administração de empresas já há mais ou menos uns 20 anos, com gestão de empresas, com especialização em marketing.
Só que foi engraçado que ao longo do caminho, né, apesar de eu ter da minha especialização inicial sem marketing, né, tem outro também gestão de eventos, e também trabalho como coach, né, como coach de vida. E foi engraçado porque ao longo da minha jornada profissional, Deus foi me conduzindo para trabalhar também com planejamento, né? Não só com planejamento estratégico, mas com planejamento financeiro, com planejamento de vida das pessoas, ou seja, eu fui sendo conduzido por Deus mesmo, eu acredito, né, a trabalhar sempre com essa dimensão do planejamento, né? Então, por 12 anos, eu trabalhei na gestão, além de ser membro da comunidade Shalom, trabalhei na gestão da comunidade, né, nos 4 primeiros anos coordenando a área de eventos da comunidade. Talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de fazer um curso de gestão de eventos que eu fiz há um tempo atrás, inclusive em parceria com o Jean também. E depois, nos outros 8 anos, eu trabalhei exatamente no setor financeiro da comunidade, mas de maneira mais propriamente dita, na parte de captação de recursos, né? Que eu acho que é uma das coisas aqui que nós temos em comum, vamos dizer, né? Porque muitos de vocês trabalham na pastoral do dízimo, né? Não, como o Jean falou, está aberto para outras pastorais hoje, mas muitos de vocês trabalham na pastoral do dízimo, e o Jean também tem uma expertise muito grande nessa questão da captação de recursos. Então, por 8 anos eu trabalhei com captação de recursos e trabalhei também na gestão administrativa da comunidade. O que me ajudou muito a desenvolver um olhar mais criterioso ainda sobre a gestão financeira, planejamento financeiro. E eu mesmo, pessoalmente, sempre tive, né, dentro de mim, acho que por histórico de vida mesmo, assim, eu sempre fui uma pessoa muito bem organizada, bem planejada financeiramente. Então, juntou que eu já tive, assim, né, desde pequeno, né, acho que 2 características que são muito fortes da minha personalidade, né, é a dimensão do empreendedorismo, de ser uma pessoa empreendedora, e outra da questão da gestão financeira, da família, vamos dizer assim, né. E depois, ao longo do tempo, eu fui aprimorando isso profissionalmente, como eu disse para vocês, nessa minha carreira, vamos dizer assim, profissional, né. Esse ano eu resolvi topar um desafio de ser sócio de uma empresa imobiliária aqui em Fortaleza, né, mudar totalmente a minha carreira profissional. Então, eu sou sócio de uma imobiliária com um amigo, né, e trabalho para ele também, né, trabalho com uma espécie de sociedade, e nós estamos aí desenvolvendo o trabalho que, graças a Deus, também tem impactado a vida de muitas pessoas, né? Hoje nós temos 35 pessoas que são nossos sócios também, que são associadas a nós como corretores e estão aí desenvolvendo seu trabalho, sua vida, sua missão, né? E aí, dentro dessa dimensão do planejamento financeiro, uma coisa que eu descobri logo desde cedo foi que, para nós que somos cristãos, o planejamento financeiro ele não é apenas uma questão de ferramenta. O planejamento financeiro ele não é simplesmente uma dimensão de eu preciso organizar minhas finanças. Não. O planejamento financeiro para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos, ele também é um instrumento de louvor a Deus. Escutem o que eu estou dizendo, porque isso é muito importante. O planejamento financeiro é um instrumento de louvor a Deus, ou seja, a palavra de Deus diz, né? Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, na hora em que eu consigo organizar as minhas finanças, organizar a minha vida pessoal, colocando Deus em primeiro lugar, como primazia da minha vida, eu também automaticamente vou sendo ordenado pelo próprio Deus a dar a César o que é de César, ou seja, a colocar tudo no seu devido lugar, né? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum a gente... O Papa Francisco tem uma frase muito simples, mas que é muito verdadeira, né? Que ele diz, última parte do corpo a se converter, qual é? O bolso, né? Então, o Papa Francisco, naquela sua linguagem bem latina, vamos dizer assim, né? Ele consegue nos mostrar o evangelho de uma forma tão humanizada. E aí ele vem com uma frase dessa, né?
última parte do corpo a se converter é o bolso. E de fato é. De fato é. As grandes conversões da palavra de Deus, elas estão muito associadas também à dimensão financeira, né? Para a gente falar só de uma delas, vamos falar de Zaqueu, por exemplo, né? Que restituiu, de Mateus, por exemplo, que era um grande cobrador de impostos, enfim, o bom ladrão que roubava, Maria Madalena, que além de viver a partir da prostituição, a prostituição, como vocês sabem, já na época de Jesus era assim, mas traz consigo também uma escravidão ao dinheiro muito grande, as pessoas às vezes não conseguem se libertar disso por causa da escravidão ao dinheiro. Então, o dinheiro ele tem a dinâmica da conversão, ela está muito associada à dinâmica da compreensão de que o dinheiro ele não pode ser o meu senhor. Então, como eu ia dizendo, né, ao longo desse tempo eu fui acompanhando muitas famílias de maneira especial, né, mas não só famílias, e ajudando e mentorando essas famílias no processo de organização de planejamento financeiro. Né? Tanto que hoje, além da minha atividade profissional, do exercício da minha atividade profissional prioritária, vamos dizer assim, que é a gestão empresarial, eu também trabalho acompanhando algumas famílias, acompanhando alguns casais, um coaching mais pessoal de acompanhamento de gestão financeira. E como foi que eu descobri isso? Né? Como foi que eu comecei isso daí? Como eu disse, eu sempre dei treinamento, palestras, essas coisas, mas assim, sempre foi uma coisa muito improvisada, né? E aí foi muito interessante contar essa história, eu gosto sempre de contar essa história, porque essa história ela ilustra um pouco o que ela dá um exemplo, um pouco do que eu vou falar aqui com relação à gestão financeira, né? Eu e minha esposa, nós fomos viajar com um casal de amigos, nós fomos passar alguns dias na Europa, acho que a gente passou, foi uma viagem de férias, a gente só tinha, na época, um filho, e a minha esposa estava grávida do João, né, do meu segundo filho. E nós fomos para a Europa, nós fomos de férias, e fomos nós dois, e esse casal de amigos. Esse casal de amigos, o marido dessa minha amiga, né, esse meu amigo em comum, ele era médico, né, um médico bem famoso aqui em Fortaleza, inclusive, renomado. E a pessoa que é casada com ele também é amiga da família, publicitária também, empresária, ou seja, eram duas pessoas muito bem organizadas financeiramente, duas pessoas muito boas de vida, vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, né? Inclusive melhores do que eu, né? Não sei se tem algum médico aqui na plateia, né? Mas a gente sabe que um médico ganha, em média, muito mais do que uma pessoa comum, né? Como nós aí que trabalhamos todos os dias, né? E aí, nós estávamos lá, eu lembro que eu estava na Hungria, em Budapeste, inclusive um dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida. E aí a gente foi no shopping, né? Já estava lá pela metade da viagem, eu acho, não lembro direito. E a gente foi a um shopping, e aí esse meu amigo disse, vão lá, vocês já estavam querendo comprar alguma coisa lá na loja para as crianças, presente para as crianças. Aí vamos lá e a gente vai ficar aqui no restaurante, no shopping. Nós ficamos lá no restaurante, conversando, né, comendo alguma coisa e tudo, e de repente começou-se esse papo sobre organização financeira. E aí a gente conversando sobre organização financeira e tal, e aí esse cara chegou para mim, né, esse meu amigo chegou para mim e disse assim, Tobias, cara, um dia eu quero ser assim igual a ti. Ele falou sério, né? Eu quero ser assim igual a ti. Eu falei, como assim, fulano? Né? Igual a mim. Não, eu queria ser assim igual a ti, um cara organizado financeiramente, que não passasse aperreio, que não passasse necessidade, que assim, tu tá aqui tranquilo, não tá preocupado com dinheiro, não sei o que e tal, mas sabe se organizar, papapá, e começou a falar um bocado de coisa, né? E eu tomei um susto assim, caramba, como é que pode um cara desse que deve, na época, né, devia ganhar, sei lá, pelo menos 10 vezes mais do que o que eu ganhava, ou sei lá, alguma coisa assim. Graças a Deus isso mudou, mas na época era bem mais desafiante, né? E aí esse cara falando isso para mim, né? Como é que pode, né? A gente está aqui na Europa, né? Eu sei o sacrifício, vamos dizer assim, ou a organização
que eu precisei fazer para estar aqui e eu escutando isso. E aí a gente, enfim, eu não lembro o que foi mais que acabou a conversa, eu só me lembro dessa frase especificamente, que eu acho que ela impactou muito, então eu só lembro dessa frase. E depois eu fiquei refletindo aquilo, né? Como é que pode, como é que pode. E aí, gente, a primeira coisa que eu aprendi sobre organização financeira. Organização financeira não tem nada a ver com quanto você ganha. Você pode ganhar muito dinheiro. Não sei, eu não conheço nenhum de vocês aqui. A única pessoa que eu conheço aqui é o Jean, né? Tá quase rico, mas, por exemplo, eu não sei o quanto vocês ganham, né? Eu não sei o quanto vocês, qual é o rendimento de vocês, qual é a profissão de vocês, qual é a situação financeira que vocês estão enfrentando hoje, se vocês estão aí quase com a corda no pescoço ou se vocês estão muito bem, vivendo muito bem financeiramente. O que eu sei é que não tem nada a ver com dinheiro, porque eu acompanho casais, eu acompanho famílias, eu acompanho pessoas que estão passando por grandes necessidades financeiras, porque perderam o emprego, porque estão com alguma situação financeira bem difícil, como eu acompanho pessoas que ganham muito dinheiro mesmo, e também passam por grandes desafios financeiros. Porque a organização financeira ela passa muito mais do que por uma questão de o quanto de dinheiro você tem, ela passa muito mais pela forma como você se relaciona com o dinheiro. E a forma como você se relaciona com o dinheiro, ela está muito mais relacionada também ao seu comportamento, né? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo, aquela pessoa que normalmente a gente compra afetivamente e tenta justificar intelectualmente. Como assim? Exemplo, você vai no shopping e aí você chega lá numa loja e tal e vê um tênis. Ah, que tênis bacana e tal. E aí você acha aquele tênis massa, quer comprar aquele tênis e no impulso, não sei se isso aconteceu com vocês alguma vez, mas já aconteceu comigo, no impulso você vai lá e compra o tênis. E depois que você compra o tênis, o que é que acontece? Aquele peso na consciência vem na sua cabeça. Caramba, para que eu comprei esse tênis? Se eu tenho um tênis parecido com esse lá em casa que eu quase não uso. Ou se eu tenho, além desse, mais 14, né? Sei lá, sapatos iguais a esse, né? E aí você começa, ou seja, você fez uma primeira atitude que foi afetiva, você recebeu ali um impulso talvez de marketing, um impulso emocional, e você comprou. Aí você depois, quando você faz a besteira, entre aspas, você começa a tentar justificar racionalmente. Você diz, não, mas é porque estava em promoção, eu não podia perder aquela oportunidade. Estava em promoção. Não, mas o meu está ficando velho. Então, não, mas eu vou dar o meu para alguém. Não, mas eu acho que assim, eu não podia ter. Ou seja, você começa a justificar racionalmente aquilo que não tem justificativo, porque no fundo você sabe que o que você fez não deveria ter sido feito. Não sei se isso acontece com você. Levanta o braço aí, se alguém está se identificando, né? Mas normalmente é assim que acontece. Então, não tem nada a ver com o quanto você ganha. Tem a ver com o padrão de vida. Nós vamos já conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Padrão de vida. E padrão de vida tem tudo a ver com reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou. Certo? Antes da gente continuar, eu quero fazer um pequeno exercício com vocês aqui, tá? Todo mundo tem papel e caneta na mão aí, ou alguma coisa assim. Eu vou pedir aqui 5 minutinhos da nossa reunião para eu fazer esse pequeno exercício para vocês. Vocês vão responder para mim 2 perguntas, certo? Eu vou ditar aqui as perguntas e vocês podem responder aí. A primeira pergunta é: qual a nota você atribui ao seu nível atual de organização financeira? De 0 a 10. Se você fosse se dar uma nota, qual seria a nota que você atribui ao seu nível atual de organização financeira? Tobias, eu não sei qual é a nota não, porque eu não sei como é que eu estou. Não tem problema. Não existe certo ou errado, certo? Eu não vou lhe avaliar, o Jean não vai lhe avaliar. Então, o que eu estou fazendo com vocês é uma percepção de como é que vocês estão vivendo atualmente a questão financeira de vocês. Então,
A primeira pergunta é, de 0 a 10, qual a nota que você atribui ao seu nível atual de organização financeira? Beleza? A segunda pergunta, vamos lá, vou dar aqui, vou contar até 10 segundos para vocês responderem essa primeira pergunta. Depois a segunda é um pouquinho mais complexa do que essa, tá? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. A segunda pergunta, vocês vão precisar de um pouquinho mais de tempo para responder, tá? Qual é a segunda pergunta? Você vai responder, descreva os fatores que o levaram a chegar a essa pontuação, certo? Você vai descrever aí na folha 3 ou 4 fatores que levaram você a chegar a essa pontuação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imaginar que a pessoa tem colocado lá que a nota dela é 3. E aí eu quero que você me diga agora por que você chegou a essa conclusão de que a sua nota é 3. Sei lá, pode ser porque você nunca fez um planejamento financeiro na sua vida. Pode ser porque você está atualmente gastando mais do que você ganha. Ou pode ser que é porque você é um cara muito avarento, né? Se você é casado, a sua esposa reclama que você é muito avarento, que você não quer gastar nada. Ou aí na sua paróquia, você é conhecido como aquela pessoa que, se atravessar o rio com um sorrisal na mão, o sorrisal chega do outro lado bem sequinho, né? Aqui no Ceará a gente tem mania de dizer isso, eu não sei se aí é assim também. Mas eu queria que você respondesse para mim. Aí eu vou pedir para o Jean colocar aqui uma musiquinha de fundo para a gente poder ter um tempo para poder responder, aí uns 2 minutos, 3. Mas eu queria que de fato você respondesse, eu queria que de fato você tentasse responder a essa pergunta, que ela vai ser muito importante para que a gente continue aqui no processo da nossa dinâmica, tá bom? Vamos lá. 3 minutinhos aí para vocês. Te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia.
Mais um minutinho aí para vocês. meu barco. Mais um minutinho, tá? Buscarei outro Bora lá? Então, eu queria aí que uma ou duas pessoas, se pudessem compartilhar conosco, a nota que vocês tiraram. Quem se habilita aí a falar conosco? Tobias, algumas pessoas colocaram no chat ali Hum, que dá para a gente pegar. Estou vendo aqui 8, né? Simone. Tem a Maria Aparecida 5, Maria Eliane 5, Renata 7. Ó, que legal que a Lucilene colocou, nota 5, fico com o salário comprometido por conta de outras pessoas, que em parte depende de mim. Bacana. José Carlos, 9, parabéns, José Carlos. Estou mais organizado no momento. Então, essa dinâmica, qual é o objetivo, né, que a gente faz aqui? É a gente tentar entender o primeiro passo da organização financeira, que é a análise do estado atual. Ou seja, você precisa saber onde você está. E lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, primeira coisa, gente, para a gente conversar sobre planejamento financeiro, a gente precisa entender o que é economia. Economia, Tobias, na quinta-feira à noite, 8h30 da noite, eu pensei que a gente fosse falar sobre planejamento financeiro, para ajudar as pessoas a fazerem o dízimo delas, que você vai falar sobre a economia. Mas se a gente não entender o que é a ciência da economia humana, a gente não vai entender o mecanismo que existe na cabeça das pessoas, que faz com que as pessoas muitas vezes gastem mais do que ganham, por exemplo. Então, a economia humana, existem várias, vamos dizer assim, formas de abordagem da economia, né, da ciência da economia. Mas a principal delas nos fala que a economia, ela é o estudo da escassez. O que é que significa isso? A economia, a ciência econômica, a ciência da economia, ela estuda um paradoxo. Qual é o paradoxo? O paradoxo entre os bens que são escassos, ou seja, né, todos os bens do mundo são escassos. Dizem que até o ar é escasso, né? Um dia vai acabar o ar, né? Não sei se é verdade, mas a água do mundo é escassa, a quantidade de produção de alimentos é escasso, a quantidade de proteína que existe no mundo é escasso, o nosso tempo é escasso, as roupas elas são escassas, ou seja, tudo que diz respeito à dinâmica da vida humana é escasso, existe um limite, existe uma quantidade limitada. E qual é o paradoxo que a economia estuda? O paradoxo da economia é o estudo da limitação, ou seja, da pouca oferta, da escassez da oferta, junto com a necessidade humana que é ilimitada. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você sente fome de novo. Todos os dias de manhã, quando você se levanta, você tem necessidade de tomar banho, de beber água, de sair de casa. Ou seja, a necessidade humana, as necessidades, principalmente as necessidades fisiológicas do ser humano, elas são ilimitadas. Até o último dia da sua morte, você vai ter necessidade de se alimentar. Pelo menos até encontrarem uma forma de fazer isso acontecer, né, de parar. O que acontece? Se você tem, por um lado, o ser humano que tem uma necessidade ilimitada, e você tem, por outro lado, a natureza que é limitada, ou seja, que tem uma quantidade específica, isso vai gerar o que a economia chama de escassez. Então, todo o estudo da economia humana é baseado no estudo da escassez. Exemplo,
O que aconteceu aí nas cidades de vocês quando nós estávamos no lockdown? Aconteceu um fenômeno interessante, que foi o quê? Pela primeira vez na minha vida eu vi a gasolina baixar. Não sei se vocês já lembram disso, né? Mas quando a gente estava mesmo naquele lockdown fechado aqui em Fortaleza, na primeira onda de Covid, a gasolina baixou muito. Por que que baixou? Porque a demanda de gasolina estava menor, né? Ou seja, a oferta de gasolina estava maior e a procura de gasolina estava menor. As pessoas não estavam saindo de casa. Por outro lado, tudo que estava relacionado ao ambiente da casa, como, por exemplo, móveis, como, por exemplo, coisas relacionadas, por exemplo, ao bem-estar da família, os preços subiram, né? Hoje nós estamos vivendo o contrário, né? Por exemplo, um carro, ano passado, recentemente, há uns 3 meses, eu troquei de carro. E eu fiquei impressionado com o preço dos carros, né? Um carro popular, um Gol, R$ 90.000. Então, assim, que loucura, né? Que loucura é essa que a gente está vivendo. Por quê? Porque as montadoras passaram muito tempo sem produzir, a procura continuou a mesma, as pessoas continuam precisando trocar de carro, né, de tempos em tempos. Então, a lei da oferta e da procura fez com que os preços subissem. Então, toda a dinâmica da economia humana, ela é relacionada à dinâmica da escassez. Isso faz com que o ser humano, até por uma dimensão de pecado original, e amanhã vocês vão estudar um pouco mais sobre isso, né, sobre a providência divina, que eu vou falar bem por cima sobre ela, mas até pela dinâmica do pecado original, a tendência do ser humano é sempre, numa situação de escassez, buscar primeiro a si. Aqui em Fortaleza, a gente tem um ditadozinho que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí, né? Ou seja, se a situação tá ruim, eu quero primeiro me resolver. Outra cena que eu me lembro muito no período da pandemia foi quando eu fui no supermercado com a minha esposa e eu vi o fenômeno do papel higiênico. Não sei se vocês tiveram esse fenômeno aí, né? Chegava lá no supermercado e eu via as pessoas lotando carrinhos de papel higiênico. Eu fiquei pensando, meu Deus, essas pessoas não têm água em casa? Porque se acontecer alguma coisa de a gente sei lá, a gente tinha medo de ter um impacto aí, né? O Covid tem impacto na produção. A última coisa que eu ia pensar de estocar era papel higiênico, né? Tinha tantas outras coisas mais importantes para você estocar. Por exemplo, nesse dia eu me lembro que eu comprei um bocado de latinha de atum, porque a gente achava que o mundo ia acabar, né? Então tinha pelo menos atum lá. Quando o mundo acabasse, eu ia ter atum para comer. Então, gente, ou seja, a tendência da gente é se autoprovidenciar. E aí a gente vai para a dinâmica da economia do reino de Deus. A economia do reino de Deus, ela é baseada na abundância dos bens. Se a economia humana é baseada na escassez, a economia do reino de Deus é baseada na abundância. Não foi à toa que eu coloquei esse quadro do Rembrandt, do filho pródigo. Porque o que é mais interessante no filho pródigo, não sei se vocês já perceberam, é que a riqueza do pai não acaba, né? O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o que é que o pai faz? O pai divide a herança entre o filho mais novo e o filho mais velho. Ou seja, ele reparte todos os bens. Só que quando o filho mais novo volta para casa, o pai continua rico. Então, aquela parábola, se a gente olhar para ela numa dinâmica da providência divina, da economia do reino de Deus, nessa ótica, a gente vai perceber que a casa de Deus é sempre uma casa de abundância. Qual é a reflexão que o filho mais novo faz quando ele está lá cuidando dos porcos? Ele diz: quantos empregados da casa de meu pai têm uma vida muito melhor do que a minha e eu aqui cuidando dos porcos? Ou seja, a abundância da riqueza da casa do pai é tão grande que os servos se saciam. Os servos se ofertam, né? Então, meus queridos, a economia do reino de Deus, ela é baseada na abundância de Deus. E a abundância de Deus tem relação com a figura do
do pai. Eu sou pai de 3 filhos. E eu vivo uma dinâmica muito interessante aqui na minha casa. Os meus filhos nunca me perguntaram se amanhã ia ter o que comer em casa. Nunca. Os meus filhos nunca chegaram para mim preocupados se amanhã a gente ia ter ou não o que comer. Meu filho nunca chegou para mim e disse: papai, você vai conseguir trazer a comida para dentro de casa amanhã? E muitas vezes a gente tem um olhar para Deus que não é um olhar de pai, um olhar de confiança. E a gente começa a se preocupar, ou seja, se ocupar antecipadamente por alguma coisa que a gente não deveria, né? A passagem do Evangelho que eu mais gosto é aquela passagem de Mateus 6 que fala: olhai as aves do céu e os lírios do campo. Eles não semeiam, nem colhem, nem tecem, e o Pai do céu os reveste. As aves do céu, o Pai do céu sustenta a vida delas. Se ele faz isso com a ave do céu e com a erva do campo, que amanhã é lançada ao fogo, quanto mais fará por vós, homens fracos na fé. Ou seja, e aí a palavra de Deus continua, né? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir, porque a sua vida vale mais do que o alimento, e o seu corpo vale mais do que as vestes. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Meus queridos, se Deus não quer que nós nos preocupemos com as 2 coisas mais básicas da existência humana, que é comer e se vestir, com o que nós deveríamos nos preocupar? Se Deus olha para a gente, se Jesus olha para a gente e diz: Bruno, Fernando, João, Jaqueline, Jean, Francisco, não se preocupem com o que vocês têm que comer, nem com o que vocês têm que vestir. Com o que é que vocês vão ter que se preocupar? Então, a gente só entende e só vive a partir da dinâmica da providência de Deus se a gente compreender que a economia do reino de Deus é baseada na abundância, né? E aí, aqui tem uma frase que o Moisés, nosso fundador, fala, que ele diz que a economia do reino de Deus é a providência divina. Essa palavra economia, ela vem do grego, né? Oikonomia, que significa a forma como o pai administra a casa, como o pai administra os bens, né? O termo grego de oikosnomia, né? Então, a família, para o grego, ela não é essa família tradicional que a gente vive hoje, né? Que é aquele núcleo inicial ali, pai, mãe, filhos, não. A família, para o grego, ela é baseada no clã, vamos dizer assim, né? Onde tinha um pai, uma figura paterna, e essa figura paterna era responsável por todo aquele grupo de pessoas. E era ele, o pai, quem administrava em comum os bens de todo aquele clã, de todo aquele povo, né? Então, é a forma como o pai administra a gestão do grupo, daquelas pessoas, as necessidades daquela pessoa. Então, eu posso dizer que a economia do reino de Deus é a forma que Deus escolheu, que o Pai escolheu para cuidar de nós. É para cuidar de mim e para cuidar de você. Então, se eu tenho um pai, se você tem o mesmo pai, nós somos o quê? Nós somos irmãos. E na hora que nós compreendemos que nós somos irmãos uns dos outros, nós passamos a não olhar mais como uma mentalidade de escassez, onde eu tenho que olhar primeiro para mim e, se não faltar para mim, eu ajudo alguém. Nós precisamos formar as pessoas, as nossas comunidades, as nossas paróquias, os nossos grupos, numa dimensão e numa compreensão de viverem nas suas famílias a dinâmica da economia do reino de Deus. Porque se elas compreenderem que elas fazem parte da grande família de Deus, que a providência divina é abundante, que Deus cuida de nós, que Deus não nos deixará faltar, não numa dinâmica de teologia da prosperidade, mas numa dinâmica de reconhecimento do senhorio de Deus. Nós vamos compreender que, por exemplo, num momento de crise, eu não tenho que... O que é que todo administrador, todo
planejador financeiro fala no momento de crise. Olha, no momento de crise, tome cuidado, você tem que guardar seu dinheiro. Invista o seu dinheiro, guarde. E nós cristãos, nós católicos, que acreditamos na providência de Deus, temos que compreender que no momento de crise o que nós temos que fazer é partilhar. Porque se eu estou sofrendo, tem alguém que está sofrendo mais do que eu. Então, a lógica muda. Não sei se vocês percebem, né? Mas a lógica muda. Por quê? Porque a providência divina, o catecismo fala, né? Que são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu fim último. Ou seja, a providência de Deus divina é a forma como Deus vai conduzir a sua vida. E pedagogicamente, Deus vai conduzir a sua vida no momento de mais abundância, no momento de menos abundância, no momento onde você vai precisar se organizar melhor, no momento onde você vai ser instrumento, ou seja, você vai ser causa segunda da providência divina na vida do seu irmão, na vida da sua comunidade, na vida da sua família. Mas sempre, em última instância, a providência vai ser a forma como Deus vai te conduzir com sabedoria e amor até o seu fim último. E o nosso fim último, todos nós sabemos, é o céu, não é verdade? E aí, gente, isso muda um pouco a nossa mentalidade, que é a mentalidade do mundo. Ah, eu não vou casar. Por que eu não vou casar? Porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. Né? Então, a gente vê muitos jovens casais passando por situações em que, às vezes, a pessoa está demorando séculos para poder casar porque está esperando melhorar a vida, mas essa melhoria de vida nunca vem. Ou então aquela família que não tem filho porque tem medo de ter filho porque diz que filho custa caro. Ou aquela pessoa que quer morrer sozinha porque tem que curtir a vida. Ou então outra pessoa que não faz o seu dízimo, por exemplo, na paróquia porque ela pensa, e se faltar para mim? Essas frases são frases típicas de quem não confia na providência de Deus, em que confia muito mais em si mesmo, na sua forma de gerir o dinheiro. E eu lhe garanto que, por mais que você seja um exímio administrador, você nunca vai chegar aos pés do grande administrador, que é o próprio Deus, né? Então para que, Tobias? Tudo bem, eu entendi tudo que você falou até agora da providência, mas para que fazer um planejamento financeiro se Deus cuida de mim, se Deus é meu Senhor, se a providência de Deus é abundante? Para que então fazer um planejamento financeiro? Logicamente que nós temos que ter responsabilidade, né? O Evangelho também diz que antes de você construir uma casa, o que você tem que fazer? Você tem que sentar e calcular para saber se você vai ter condição de terminar, né? Então, algumas coisas importantes. A primeira coisa delas, né? Um estudo, né, de uma universidade americana apontou a situação financeira como a principal causa de divórcio das famílias, por exemplo. Todos vocês aí têm nas comunidades de vocês casados, pessoas casadas, né? E a questão financeira é uma das principais causas de divórcio. O tema do nosso webinário é a importância da organização financeira no testemunho, né, da pastoral do dízimo. Então, como é que você vai dar testemunho, por exemplo, um casal vai dar testemunho, está passando por uma situação financeira difícil e se separa. Ou você, como é que vai acompanhar alguém que está passando por uma situação financeira difícil e que essa situação financeira difícil pode estar impactando na vida matrimonial ou no relacionamento de pais e filhos, ou até mesmo na relação da pessoa com a própria comunidade, né? Ou será que você não está passando por isso? Será que você não é essa pessoa? Eu, por exemplo, passei a minha vida inteira, né? Acho que por isso também que Deus me deu essa graça de me organizar financeiramente. Passei a vida inteira vendo meus pais brigando por dinheiro, né? E não é, eu posso garantir para vocês que não é uma coisa legal. Né? Em 2021, o percentual de famílias endividadas no Brasil subiu de 59% para 62,2%. E em 2022 já está em 76%. Ou seja, é um dado muito alarmante, né? 76% das famílias é o maior endividamento em 12 anos, né? Causado principalmente por essa dimensão da pandemia, né? Outras coisas que são importantes, você tem que fazer um planejamento financeiro para você saber qual é o alcance da sua renda, né? Você sabe qual é o alcance da sua renda, você sabe qual é o seu padrão de vida, né? O padrão de vida, o seu padrão de vida vai lhe mostrar, por exemplo, o quanto você pode gastar no final de semana no restaurante. Ou quantas vezes você pode fazer isso, né?
Você também, se você tiver um bom planejamento financeiro, você vai poder identificar e cortar desperdícios. A grande maioria das pessoas que eu acompanho não sabe para onde é que o seu dinheiro está indo. A grande maioria das pessoas que eu acompanho não consegue identificar qual é, né? A gente, às vezes, tem aquela brincadeira que a gente fala, né? Sempre sobra mês no final do salário, né? E é verdade. Mas por quê? Porque, às vezes, a gente não consegue identificar para onde é que o nosso dinheiro está indo. Outra coisa importante do planejamento financeiro é você atingir os objetivos pessoais e familiares ou das instituições, né? Da paróquia, por exemplo, da comunidade, se você estiver falando de planejamento financeiro institucional, vamos dizer assim, né? Você precisa ter objetivos, né? Outra coisa é a disciplina, né? Nós temos que ter disciplina para poder nos cuidar do dinheiro. É muito comum que a gente seja muito indisciplinado com relação à gestão financeira e se deixe levar por endividamento, por apelos comerciais de marketing, como, por exemplo, o final de ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, etc, etc, né? Também para evitar dívida e, por último, mas não menos importante, para viver a pobreza evangélica. Todos nós, em alguma instância, somos chamados a viver a pobreza evangélica, a sermos pobres como Jesus foi pobre. Para quê? Para que, sendo pobre, nós possamos enriquecer os nossos irmãos. Meus queridos, não dá para você ser fiel ao dízimo da sua paróquia se você não se empobrecer. Nós precisamos nos empobrecer, né? 10% é o que nos sugere a igreja, né, no Brasil. Então, nós precisamos nos empobrecer, né? E a gente só pode se empobrecer para viver a pobreza evangélica, para poder dar esse sinal de pertença, que é o dízimo, né? Ou no caso da comunidade, a gente chama de comunhão de bens, né? Essa contribuição mensal que a gente faz. Se a gente só pode fazer isso se a gente for pobre, se a gente viver a pobreza evangélica, certo? Então, por isso que é importante a gente fazer o nosso planejamento financeiro. Beleza, então o que é o planejamento? Né? A gente vai falar de planejamento financeiro, então a gente precisa entender primeiro o que é planejamento. O planejamento nada mais é do que você entender o seu estado atual, ou seja, você analisar o seu estado atual, que é como você está, né? Por isso eu fiz aquela dinâmica, né? Aquela pequena dinâmica serve para que você compreenda qual é a sua situação atual, ou seja, qual a nota que você está e quais são os fatores que levaram você, né? Uma pequena, vamos dizer assim, exercício para você fazer uma breve análise do seu estado atual e depois você entender para onde você quer ir, ou seja, qual é o seu estado desejado, os seus objetivos. Nós precisamos ter objetivos financeiros. Se nós não tivermos objetivos financeiros, nós não vamos ter um lugar para onde ir. Se nós não tivermos um lugar para onde ir, qualquer lugar vai servir, né? E vai ficar que nem barata, desculpa, igual barata tonta, né? Então, você precisa também entender o seu estado desejado. E aí, para você chegar do estado atual para o seu estado desejado, você vai precisar de recursos, né? Os recursos são o caminho do seu estado atual até o seu estado desejado. Que recursos são esses? Pode ser recursos financeiros, podem ser recursos humanos, pode ser um recurso que é o recurso mais importante que nós temos, que é o tempo, né? Existem vários recursos. Por exemplo, se eu estou aqui em Fortaleza e quero ir para São Paulo, visitar o Jean, meu estado atual é Fortaleza e o meu estado desejado, ou seja, o lugar para onde eu quero ir é São Paulo. E aí eu vou analisar quais são os recursos que eu tenho para fazer essa viagem. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião e eu posso até ir a pé, se eu quiser, né? Todos os recursos estão aí. Os recursos através dos recursos, ou seja, nesses recursos eu vou poder entender quais são os melhores recursos para que eu faça essa viagem no melhor tempo, numa condição que caiba no meu bolso e que me ajude a chegar ao meu estado desejado. Voltando para a gestão financeira, vamos dizer que a sua estado atual é que você esteja endividado, que você seja uma pessoa que está endividada financeiramente. Então, esse é o seu estado atual. Você ganha 1.000
e está gastando 1.500 todo mês, e isso está gerando para você uma dívida muito grande que você não está conseguindo pagar. Esse é o seu estado atual. Qual é o seu estado desejado? Seu estado desejado é quitar as dívidas. Mas não basta simplesmente dizer, eu quero quitar as minhas dívidas. Para eu ter uma meta, eu preciso ter uma meta específica, mensurável, atingível, né? Uma meta smart. Então, eu tenho que me colocar uma meta de dizer, eu quero, em 2 anos, quitar 100% das minhas dívidas. Essa é uma meta específica. Essa é uma meta mensurável. E aí eu vou, então, perceber quais são os recursos que eu tenho para chegar a essa meta. Eu posso, por exemplo, reduzir a escola dos meus filhos, tirar ele da escola A e colocar na escola B, que é mais barato. Eu posso, ao invés de ficar indo de carro para o trabalho, estou gastando muita gasolina, eu vou agora de ônibus, vou economizar. Ao invés de eu ficar saindo todo final de semana com a minha família, eu não vou mais sair, eu vou guardar, eu vou cortar os meus cartões de crédito. Ou seja, eu vou fazer uma série de ações que vão me ajudar a sair do meu estado atual e aí para o meu estado desejado. Tá dando para entender, gente? Estou indo rápido demais, estou um pouco preocupado aqui com o tempo, já é 9 horas. Não, tá tranquilo aqui. Vamos lá, então, né? Vixe, Mário, foi isso aqui que eu fiz? Fizeram. Apareceu um zero aqui para mim, se foi isso. Espera aí. Então, vamos lá, gente. 4 etapas do planejamento financeiro, bem rápido para a gente poder entender, certo? Diagnósticos, objetivos, ferramentas e avaliação e controle. Essas são as 4 etapas do planejamento financeiro, certo? Se você quiser, você pode anotar aí. Vamos passar rapidamente sobre elas. A primeira etapa é o diagnóstico, ou seja, você vai ter que saber o que é, para onde o seu dinheiro está indo, o que é que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Ou seja, você está gastando seu dinheiro com o quê? Com aluguel, com telefone, com lazer, com energia, com combustível, com água. Eu recomendo que você passe pelo menos um mês fazendo uma coisa que é muito importante, que é anotar tudo, até o dinheiro que você gasta com um cafezinho, certo? Então, pegue um papel, uma caneta, ou um celular, ou uma planilha do Excel e anote tudo por um mês. Todas as despesas que você tiver. As despesas fixas, né? Com água, com educação, com uma ajuda, as despesas variáveis que você tiver com combustível, ou seja, todas as despesas. Você vai fazer um diagnóstico. E para fazer um diagnóstico, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar tudo, 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 certo? Depois que você fez o diagnóstico, você vai para os seus objetivos. Para ser objetivo, precisam ter algumas características, como eu disse. Primeira delas, eles têm que ser claros, né? Por exemplo, eu quero viajar de férias para Foz do Iguaçu em dezembro de 2022. É um objetivo claro, é um objetivo específico, né? Ele tem que ser datado, tem que ter data. Eu quero trocar de carro daqui a 2 anos. Eu quero ter o carro X. E para isso eu preciso economizar X reais por mês, né? Isso para o brasileiro é muito difícil, porque o brasileiro faz o quê? Ele joga o chapéu do outro lado do muro, depois corre para pegar, né? Dá o jeito para pegar. Ele se taca no financiamento, por exemplo, quando ele quer comprar um carro. Então, ele se taca no financiamento, depois ele dá um jeito de pagar esse financiamento. Então, nossa cultura é uma cultura muito... Só aqui no Brasil que tem, né? Por exemplo, cartão de crédito, onde você parcela alguma coisa em 10 vezes. Eu nunca vi em outro lugar do mundo uma coisa dessa, né? No Brasil é assim, você compra um negócio, parcela em 10 vezes, depois você dá um jeito de pagar. Por isso que os juros também são muito altos, né? Eles precisam ser quantificados, né? Ajuda muito, por exemplo, uma vez eu estava acompanhando um casal, e o objetivo desse casal era comprar uma casa, né? Eles moravam de aluguel e eles queriam comprar uma casa. E aí a gente, na conversa lá, nas sessões que eu fui fazendo com eles, já sei, a gente vai tirar uma foto do projeto da casa que a gente quer e nós vamos colocar na geladeira da casa, né? Nós vamos colocar um imãzinho, vamos colocar na geladeira. E todo dia a gente vai acordar, quando a gente for beber água, for pegar qualquer coisa na geladeira, a gente vai ver a foto daquela casa. E aquela casa vai ser o nosso objetivo.
em 5 anos nós queremos entrar na nossa casa. E eu acompanhei esse casal por um bom tempo e depois que eu parei de acompanhá-los, eu soube também que eles conseguiram, enfim, a tão sonhada casa própria, né, que eles queriam. Então, precisam ser objetivos. Eles precisam também ser éticos, ou seja, eles precisam ser discernidos em Deus. Nós todos aqui somos cristãos, nós todos aqui somos de igreja, católicos, então não tem sentido a gente ter objetivos que não sejam éticos e que não sejam discernidos em Deus. Quais são os seus objetivos? Você tem objetivos financeiros? Você tem um objetivo para esse ano? Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente nem pensa, né? A gente vai só vivendo. E a gente precisa também compreender essa realidade, né? O terceiro passo é ferramentas. Para que eu encontre os meus objetivos, eu preciso ter uma ferramenta que me ajude a acompanhar a minha evolução financeira. Que ferramentas, Tobias? Hoje em dia nós temos aplicativos gratuitos em celular, nós temos planilhas no Google Drive, eu mesmo faço o meu planejamento financeiro numa planilha no Google Drive, onde eu compartilho com a minha esposa e ela acompanha tudo. Nós temos planilhas de Excel, nós temos diversas ferramentas, mas se você não consegue utilizar nenhuma delas, se você tem alguma limitação tecnológica que você não consegue utilizar nenhuma delas, não tem problema, você pode usar uma ferramenta que também é muito boa na gestão financeira, que é o famoso bloquinho de anotar, né? Papel e caneta. Você pode pegar o papelzinho e a canetinha e, como eu disse, anotar tudo, deixar tudo lá muito bem descrito, fazer um planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É você compreender. Você, todo início do mês, se colocar diante de Deus, se você for casado com a sua esposa, se você for uma família, com a família inteira, ou pessoalmente também, né? Eu sei que tem alguns sacerdotes aqui, algumas pessoas solteiras, e você, todo início de mês, planejar o seu orçamento do mês. Colocar lá quanto você ganha e ir descrevendo todas as suas despesas, né, pessoais, para que você saiba o quanto você pode gastar por mês em cada uma delas, né? É muito importante você ter uma previsão orçamentária. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, você sabe quanto você vai gastar esse mês de combustível, se você tiver carro? Será que vocês todos saberiam me responder na ponta do lápis? Vocês sabem quanto vocês planejaram para gastar de alimentação, por exemplo, de supermercado, de remédio, de plano de saúde, com educação e treinamento? Você sabe o quanto você se planejou para gastar com lazer, com passeios? O quanto você se planejou para gastar com vestuário? Ou seja, são todas coisas que você precisa se organizar num orçamento para que você consiga, então, ter previsão daquilo que você vai dispor. E a última coisa é a avaliação e controle. Não pode ser melhorado aquilo que não pode ser medido. Se você não consegue medir, você não pode melhorar. O que é a avaliação e controle? Periodicamente, você vai ter que ficar observando os seus objetivos, observando as despesas, né? Por exemplo, eu tenho um orçamento aqui. E no meu orçamento está lá programado que eu vou gastar, sei lá, R$ 500 de combustível por mês. E aí eu comecei a gastar, comecei a colocar o combustível, de repente aumentou a gasolina, o preço da gasolina, e eu estou percebendo que naquele mês, ao invés de gastar R$ 500, eu vou gastar 650. O que é que eu vou fazer? Eu vou me endividar com esses R$ 150? Não. Eu vou olhar para o meu orçamento e eu vou ver de onde eu posso tirar R$ 150, de qual das outras partes do meu orçamento eu posso tirar R$ 150, ou 50 daqui, 30 daqui, 100 daqui, 20 dali, para que eu possa recompor o meu planejamento orçamentário. E assim eu não me endividar, e assim eu não ter problemas financeiros. Ou seja, a avaliação e controle precisa ser constante, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, ou no máximo uma vez por mês. Você precisa sentar para olhar as suas finanças e avaliar como é que você está vivendo financeiramente, para onde está indo o seu dinheiro.
Uma dica para vocês organizarem o planejamento financeiro de vocês é esse orçamento ABCD, certo? É uma forma de vocês estruturarem o orçamento de vocês. Ou seja, A, alimentar, B, básico, C, controlável e D, desnecessário. Então, quando vocês forem fazer o orçamento de vocês, vocês vão tentar elencar cada despesa de vocês em uma dessas 4 categorias. A, o próprio nome já está dizendo, alimentar. Tudo que tem relação com a dimensão alimentar, aquela despesa que você gasta de feira, né? Como diz aqui em Fortaleza, supermercado, né? A feira do mês. Tobias, eu gosto de toda semana ir para um restaurante que é bem caro aqui na minha cidade. Isso é alimentar? Não, isso não é alimentar. Isso daí está mais na categoria de controlável, né? Eu vou já chegar lá. Alimentar é aquilo que realmente é necessário para a sua vivência, para a sua sobrevivência, né? É o supermercado do mês, é a carne, é o arroz, é o feijão, é o café, é aquilo que você gasta de supermercado, de compras do mês, né? Depois a gente vai para a segunda categoria, que é a categoria do básico, que é aquilo que não pode faltar, né? O A e o B, o alimentar e o básico, dizem respeito à nossa sobrevivência, né? Ninguém vive sem comida. Outra coisa que é básica, conta de energia. Você pagar a conta de energia da sua casa é básico, é ou não é? Se você não pagar, né? A agência aí, no meu caso aqui é a Enel, né? Eu não sei qual é a de vocês aí, bem rapidinho eles são especialistas em cortar, né? Então é básico. Mas não é básico, por exemplo, você ter um ar-condicionado ligado o dia inteiro na sua casa. A conta de energia é básica, o ar-condicionado não é básico. O ar-condicionado está na parte C, que é controlável. O que é um orçamento? Quais são as características do orçamento controlável? É aquilo que faz a sua vida melhor, mas que, havendo uma necessidade, você pode cortar. Exemplo, as saídas, os passeios no final de semana, né? Todo final de semana eu gosto de levar meus filhos para ir para alguma coisa, para uma praia, ou para um restaurante, para algum lugar. Isso é controlável, ou seja, faz a nossa vida melhor. As crianças adoram ir para a praia, por exemplo. Mas se houver uma necessidade aqui, se a gente estiver passando por algum aperto financeiro, eu corto. Faz a vida melhor, mas não é algo que é urgente, o que vai ser uma necessidade, né, da gente trabalhar. E também tem a letra D do desnecessário, ou seja, aquilo que precisa imediatamente ser extinto do nosso planejamento orçamentário, né? Então você vai olhar para o seu planejamento orçamentário e vai ver o que é desnecessário, em que você está gastando dinheiro à toa. Será que é necessário todo mês você comprar uma roupa nova para você? Será que é necessário? Por exemplo, eu sou meio viciado em livro, né? Vocês estão vendo aqui que tem um bocado de livro aqui atrás, né? Fora os que tem ali em cima. Eu sou meio viciado em livro. Às vezes eu compro o livro sem ler. Então, um dia desse mesmo, eu estava olhando, ele estava, vez por outra, eu perco o sono assim de madrugada e eu entro no aplicativo da Amazon e começo a olhar uns livros, né? Aí, quando foi um dia desse, eu falei, rapaz, eu não vou comprar esse livro, não, porque falta mais. Eu estou com 2 aqui na fila para ler. É desnecessário comprar um livro agora. Por quê? Porque eu estou com outros 2, para que eu vou comprar? Deixa eu terminar de ler esses 2, quando eu terminar de ler esses 2, aí eu vou e compro outros. Então, é uma coisa que você precisa cortar de imediato. Ou seja, meus queridos, né, nós estamos quase concluindo aqui, mas quando você for fazer o seu planejamento financeiro, você vai começar a cortar de baixo para cima. Primeiro você corta aquilo, você identifica aquilo que é desnecessário, busca cortar o que é desnecessário. Depois, se a sua organização financeira não estiver equilibrada, você vai para o segundo patamar, que é o controlável. O que é que eu posso cortar, que está fazendo minha vida melhor, mas que eu posso cortar na necessidade? Você corta. Depois, se houver mesmo assim, se você estiver passando por uma situação financeira muito grave, o básico, o que é básico, mas mesmo sendo básico, ainda posso ajustar, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, quando eu era mais novo, meu pai era o cara que mais oscilou financeiramente que eu já vi na minha vida. Um dia eu via meu pai com um carro importado, no outro dia a gente não tinha o que comer direito em casa. Então, às vezes, a gente precisava cortar até o que era básico, né? E, graças a Deus, esse tempo passou, mas às vezes é necessário.
Então, você vai cortando e ajustando o seu orçamento do D para o C, para o B e depois para o A, né? A princípio, você faz um levantamento de tudo isso, elencando cada despesa que você tem em uma dessas 4 categorias, e à medida que você for fazer o seu planejamento, então você vai ajustando o seu planejamento em cada uma delas. Ok? Última dica, certo? Para a gente poder passar aqui para algumas perguntas que tenho, e depois eu vou também passar a dinâmica para vocês, mas essa dinâmica vocês vão fazer sozinhos em casa. A confiança é a chave de tudo, né? Na economia é assim, nas nossas vidas é assim. Confiança primeiro em Deus, né? Não importa qual é o desafio financeiro que você esteja passando ou não, mas você precisa, em primeiro lugar, confiar na providência divina, né? E depois, se você faz parte de uma família, se você é casado, casada, vocês precisam conversar um com o outro, vocês precisam ter confiança um no outro para poder fazer esse planejamento. E a confiança só se consegue com diálogo, né? Eu vejo muitas famílias, muitos casais que não conseguem conversar sobre dinheiro, né? É muito difícil, às vezes, para alguns casais conversar sobre dinheiro. Às vezes, quando a gente vai acompanhar esses casais, a gente tem que acompanhar, às vezes, até as pessoas individualmente, porque qualquer pequena discussão vira, às vezes, uma confusão gigantesca. A confiança é a base de tudo. Até na economia, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Mas você assiste um jornal, às vezes, aí você vê assim, o dólar subiu porque a confiança do investidor no mercado brasileiro está abalada, né? Ou seja, até na economia tradicional, a confiança é uma coisa muito importante. E para nós cristãos também, porque essa confiança, primeiro, ela acontece na providência divina, ou seja, ela acontece em Deus. Eu preciso confiar que Deus é meu Pai, que Deus cuida de mim, que Ele é o meu Senhor. E segundo, eu preciso confiar também uns nos outros, né? Precisamos confiar uns nos outros. Nós somos irmãos uns dos outros. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você é casado, se você é casada, dialogue sobre isso. O diálogo é que vai gerar confiança. Ok? Falei para o Jean que esse treinamento que eu dou aqui, às vezes eu dou um treinamento desse daqui em 2 dias inteiros. Então, é muito conteúdo para a gente falar em tão pouco tempo. Né? Eu espero que eu não tenha sido muito atropelado demais, muito conteúdo, mas queria abrir aí uns minutinhos para alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta também sobre o tema, tá bom? Muito bom. Se quiser tirar o compartilhamento, Tobias, que aí a gente vai abrir aqui para as perguntas. Como é que eu faço para tirar mesmo? Não sei. É só interromper ali no mesmo lugar que você compartilhou. Deu certo? Eu vou te ajudar aqui. Obrigado. Pronto. Foi? Show. Foi. Vamos lá. Como equilibrar a vida financeira hoje nesse mundo onde os preços cada dia sobem e o nosso orçamento não é capaz de suprir esses gastos? Bom, só tem 2 formas de você equilibrar suas finanças: ganhando mais dinheiro ou gastando menos. Né? Então, ou você se organiza para poder ter uma segunda renda, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas se organizando para isso, né? Pessoas que têm, às vezes, desafios financeiros, elas trabalham mais tempo, trabalham um terceiro expediente, às vezes se organizam para poder vender alguma coisa, você costura, você cozinha e você começa a trabalhar de uma forma que você trabalhe a sua cabeça para isso, ou, de fato, a gente vai precisar ajustar as nossas finanças, né? Não tem segredo, é você olhar para o seu planejamento financeiro e você, pouco a pouco, ir reduzindo, né, as despesas. Por exemplo, a gasolina é caríssima, está caríssima. Eu só tenho uma opção, eu tenho que andar de ônibus, né? Então eu preciso fazer algumas escolhas na vida. E a questão financeira não é diferente. Mas eu comecei
começaria fazendo esse diagnóstico, né? Eu faria, por exemplo, uma pergunta para essa pessoa que me fez essa pergunta. Você sabe especificamente para onde está indo o seu dinheiro, né? Você tem noção exata de cada centavo que você tem para onde é que está indo? Comece por aí. Você vai perceber que você vai se surpreender. Você vai olhar e vai ver que, mesmo ganhando pouco, o ser humano, ele tem uma capacidade imensa de gastar com o que é supérfluo. É impressionante, viu? Verdade. Tem uma pergunta aqui do Bruno, mas é que está ligada à transparência e prestação de contas, que não tem relação com a educação financeira familiar. Então, eu vou pedir para o Bruno, lá no nosso canal, Bruno, tem alguns vídeos sobre isso. Eu recomendo que você possa, não sei se você já teve acesso a essas formações, porque é algo mais ligado ou à pastoral do dízimo, ou à sua instituição religiosa, e eu acho que faz mais sentido lá e não hoje nesse tema que é sobre planejamento familiar. Vamos para a próxima pergunta aqui, voltada... Tobias, qual o ideal para gastar em cima do que ganhamos? Isso vai variar muito de família para família, tá? Porque vai depender muito do orçamento familiar geral. Normalmente, uma família equilibrada, uma pessoa equilibrada, ela consegue economizar pelo menos 10 a 15% do seu salário por mês, certo? Mas isso, como eu disse, varia de casa para casa. O ideal é que você, por exemplo, não gaste mais do que 40% do seu orçamento com aquelas despesas mais básicas, né? Como alimentação, como moradia, e aí os outros 40% sejam para essas despesas mais menos básicas, né? Como educação, como locomoção, e 10 a 15% ali para investimento, para poupança. No nosso caso, por exemplo, nós temos o dízimo, então a gente precisa sempre calcular a partir de 90% dos nossos rendimentos, né? Se você quer partilhar 10% com a sua paróquia, com a sua comunidade, então 10% não é seu, então nem contabiliza, né? Aqui na comunidade Shalom, nós somos chamados a fazer uma partilha de 15% dos nossos rendimentos, né? 10% para evangelização e 5% para o serviço aos pobres. Então, quando eu vou olhar para os meus rendimentos mensais, eu tenho que entender que eu ganho 85% do que eu ganho, porque eu não vou tirar da comunidade ou daquele chamado que eu livremente escolhi para fazer, e eu preciso me organizar com isso. Por isso que essa dinâmica de 10 a 15% varia muito. Se você tem uma família que você tem condição financeira de se estruturar melhor, esse percentual pode aumentar, né? E se você tem, às vezes, uma família que tem uma renda per capita mais baixa, esse percentual também pode ser menor. O que é importante? Faça um exercício de guardar, mesmo que não seja nada, mas alguma coisa todo mês, mesmo que seja pouco, né? R$ 50, R$ 100, R$ 10, mas faça esse exercício mental de você todos os meses ter uma quantia que você vai fazer uma reserva de emergência, que a gente chama, né? O que é tecnicamente uma reserva de emergência? É aquele dinheiro que você tem guardado em alguma poupança, em algum investimento, que vai lhe ajudar em caso de uma emergência familiar, uma perda de emprego. E aí a gente indica que a pessoa tenha pelo menos 2 ou 3 vezes o valor que ela gasta de despesas mensais. Então, pelo menos 3 meses de despesa. Vamos dizer que você ganhe R$ 10.000 por mês, um exemplo, e você gaste R$ 7.000 por mês. Então, a sua reserva de emergência deve ser pelo menos R$ 21.000, ou seja, 3 vezes o valor que você gasta todo mês, entendeu? Legal. Como planejar com um salário tão pequeno? Achei essa pergunta bem interessante. Bom, realmente eu sei trabalhar com organização financeira. Com mágica eu ainda não consegui, né? É aquilo que eu disse. Qual é a maior moeda que nós temos? A maior moeda que você tem, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo, certo? Quando você recebe um salário, você está trocando o seu tempo
por dinheiro. Concorda? Então, por exemplo, por que eu saí da empresa onde eu estava trabalhando durante 12 anos? Porque o dinheiro que eles me pagavam todo mês não estava mais valendo a pena para o tempo que eu gastava, que eram 8 horas por dia naquele projeto, né? Então, se o salário está pequeno, aí nós temos duas opções: ou a gente senta e chora, ou a gente se planeja para fazer essa realidade da nossa vida mudar com o tempo, né? Que é o quê? É me capacitar, é trabalhar mais, é trabalhar fora do meu expediente, trabalhar no terceiro expediente, trabalhar no final de semana, para que eu possa, com o tempo, poder deixar de trocar o meu tempo ali, minhas 8 horas por dia, minhas 44 horas semanais por aquele salário mínimo. Então, se você... Por que muitas pessoas e cada vez mais pessoas estão empreendendo no Brasil? Porque elas estão vendo que não vale a pena perder tanto tempo ganhando tão pouco. Então, elas preferem, eu vou cozinhar, eu vou costurar, eu vou vender alguma coisa, eu vou me associar a alguém, eu vou empreender para que eu tenha mais tempo livre e, assim, consequentemente, poder ganhar mais. É interessante isso que o Tobias está falando em relação a você buscar mais valores. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o marido dela ganha bem, ela tem uma condição financeira estável, tudo, o marido é concursado, mas eles querem comprar uma casa e eles moram numa região muito cara, muito cara. É surreal os valores. E ela faz, por exemplo, caneca para vender, caneca personalizada, ela vende, ela se descobriu na parte de infoproduto, né, que é a venda de curso online, e ela trabalha com isso. Então, ela foi se descobrindo em outras áreas, e esse recurso vai sendo guardado para a compra da casa e para outras despesas que eles querem investir para a família deles. Então, às vezes o que você pode buscar também, eu acho que faz sentido, não sei, Tobias pode falar mais, mas é você buscar atrelar outras fontes de renda em outros horários e que possam lhe ajudar ali, até mesmo ser às vezes aquela fonte de renda que você vai guardar, né? Aquele valor, esse aqui eu quero guardar para poder, inclusive, se capacitar, porque às vezes você não tem o dinheiro nem para fazer o curso. Então, Exatamente, o que acontece? Às vezes a pessoa não pode abandonar o emprego dela, né? Ah, vou agora sair do meu emprego, vou arriscar. Não, eu não, por exemplo, quando eu tomei a decisão de sair do lugar onde eu saí, eu me planejei para isso, né? Eu passei muito tempo me organizando financeiramente, porque eu sabia que talvez eu não conseguisse outro trabalho tão rápido, mas graças a Deus em 24 horas eu consegui, né? Depois que eu saí do trabalho. Mas a gente sabe às vezes que não é assim. Então, o que é que eu sugiro para você? Se você está passando por uma situação financeira difícil e você não vê perspectiva de crescimento no seu emprego, pelo menos em um curto prazo, busque uma outra atividade profissional fora do seu horário de trabalho. Busque empreender. Mantenha o seu trabalho, mantenha o seu emprego e invista o seu tempo livre em uma outra atividade profissional. E aos poucos, quando essa outra atividade profissional começar a fazer sentido financeiro para você, você se desvincula daquela empresa, daquele lugar que você está, para que você tenha mais tempo ainda de investir mais na sua atividade profissional e aí ganhar mais dinheiro. Quem trabalha para os outros não fica rico, não, viu, gente? Eu nunca vi ninguém que trabalha para os outros ficando rico, só se roubar. como planejar já com um financiamento muito alto da casa? Bom, você poderia, por exemplo, rever esse financiamento, né? Então, eu faria talvez uma revisão do financiamento. Quem sabe, será que não valeria a pena você vender a sua casa, quitar esse financiamento e morar numa casa mais barata? Fazer um financiamento com uma parcela mais barata, né? Às vezes, quando a gente está passando por uma situação financeira difícil, isso acontece. O ideal é que o nosso financiamento da casa que a gente mora não ultrapasse mais do que 15%, 20% estourando do nosso orçamento, né? Tanto que quando a gente vai fazer uma aprovação financeira, o banco exige que a gente ganhe pelo menos 3 vezes mais daquilo que a gente vai financiar, porque o banco sabe que há um risco para ele também se isso não acontecer. Se está estourando, o financiamento está estourando o seu orçamento, talvez seja a hora de você procurar um especialista
e avaliar a possibilidade de você vender esse imóvel, refinanciar essa dívida, ou seja, quitar essa dívida com a venda do imóvel e dar entrada num outro financiamento que tenha um valor de parcela mais barato. Qual o melhor investimento quando o dinheiro está confortável? É a pergunta de um paroquiano, provavelmente de uma paróquia que está com bastante pessoas na sala. Bom, então, o dinheiro está confortável. Primeiro, a gente precisaria entender o que é confortável para você, né? Você já tem a sua reserva de emergência, ou seja, você já tem ali pelo menos 3 a 4 vezes guardado o dinheiro que você ganha por mês? Sim. Se sim, então existem muitos outros investimentos que você pode fazer, né? Renda fixa, título do tesouro, CDB, ou seja, investimentos que você não tem risco e que tem um rendimento interessante. E também, se você gostar de emoção forte, você pode também investir em ações, né? Quem investe em ações tem que ter um recurso guardado ali mais folgado, porque é um investimento de longo prazo e que oscila muito para cima e para baixo. Se você não tem ainda essa reserva de emergência, ou seja, esses 3 ou 4 meses de dinheiro guardado para que se acontecer alguma coisa, você recorra a ele, eu sugiro que você foque em construir a sua reserva de emergência, né? E aí, pelo amor de Deus, não coloque a sua reserva de emergência na poupança, né? O pior rendimento que um ser humano no Brasil pode ter se chama caderneta de poupança. Né? A caderneta de poupança é o maior engano que o governo brasileiro já inventou. Por quê? Porque é um rendimento que te rende abaixo da taxa de juros, às vezes, ou seja, à medida que os juros sobem, você vai perdendo dinheiro, e existem outros investimentos que são tão ou mais seguros do que a poupança que você pode investir. Por exemplo, a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? É a taxa de juros que os bancos praticam quando eles emprestam dinheiro uns para os outros. Então, a taxa Selic hoje está muito alta, 13,5%, 13%. Existem muitos investimentos que você pode investir atrelado à taxa Selic, né, como CDBs, como títulos, que podem ser bem melhor do que a poupança, por exemplo. Legal. Comprar com cartão de crédito é válido mesmo quando você pode comprar à vista? Depende. Se você tiver organização financeira para isso, sim. Eu só compro no cartão de crédito. Se você olhar minha carteira aqui, está até aqui ela, não tem R$ 1. Certo? Eu não tenho dinheiro, eu só tenho um cartão de crédito. Às vezes eu passo vergonha. Hoje mesmo, eu botei um rapaz que trabalha ali do lado da empresa, que está minha empresa, para lavar meu carro, aí o cara me cobrou R$ 10. Aí quando eu fui saindo, eu me lembrei que eu não tinha R$ 10. Aí voltei na imobiliária e disse, pai, me empresta R$ 10 aí que eu faço um Pix para ti aqui, que eu tenho que pagar o rapaz ali. O que é vantagem do cartão de crédito? Se você tiver disciplina, o cartão de crédito lhe ajuda para que você ganhe milhas, né, e pontuação. Todo ano eu viajo com minha esposa e a maioria das vezes é com pontuação de cartão de crédito. O que é que eu não recomendo? Você ficar parcelando as coisas do cartão de crédito, principalmente bens não duráveis. Por exemplo, às vezes eu vou no supermercado e a pessoa da minha frente está fazendo as compras, ela está fazendo as compras do mês e ela diz, parcela em 2 vezes. É a pior coisa que alguém pode fazer, porque a comida vai acabar e a dívida continua. Né? E no mês que vem você vai precisar comprar de novo, você já tem aquela metade da dívida do mês passado e você vai entrar então numa bola de neve. E os juros do cartão de crédito é o pior juros que existe. Então, se você tem disciplina para usar o cartão de crédito pode ser seu aliado e ele vai lhe ajudar muito. Se você não tem, é melhor você não usar. Legal. Cara, tem muita pergunta, o nosso horário estourou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar a gente tem esse chat, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Tobias, e aí quem quiser seguir o Tobias pode usar essas perguntas para ir também respondendo lá nos seguidores dele no Instagram, que o Tobias tem um curso de educação financeira que ele já vai falar aí para vocês. E aí a gente vocês podem acompanhar por lá também outras perguntas que vocês fizeram para ele, certo? Que o nosso horário já estourou aqui, já é 9h37, tá certo? Vamos para os avisos paroquiais, então eu vou dar os avisos paroquiais da Dominus, e aí depois o Tobias dá os avisos dele ali que a gente tem também.
Então, gente, nós estamos hoje, é a nossa penúltima noite. Amanhã nós temos a última noite com o Padre Adailton, que ele é da Arquidiocese de Campo Grande, ele é o coordenador da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese, e ele vai estar falando conosco sobre a providência divina. A dinâmica é a mesma dessa formação para todos os agentes pastorais, independente de ser da Pastoral do Dízimo ou não, certo? Então, você pode convidar os demais agentes também para participar, tá certo? Nós estamos já chegando ao final. Eu mandei mensagem de áudio para todos os párocos que estão participando da Semana do Dízimo, falando do programa de mentoria, que a gente abriu turma e começa no dia 3 de agosto. Então, se você tem interesse em colocar a sua paróquia, se você também, em liderança, deseja fazer um curso avançado aí para a Pastoral do Dízimo, você pode entrar em contato conosco lá pelo chat. A aula de hoje estará disponível no canal amanhã, a partir da tarde. As 3 aulas dessa semana já estão disponíveis. Aí a Ana, como é de praxe, vai mandar para vocês todas as informações bem bonitinha lá nos nossos grupos de WhatsApp, que são vários, né? Então, cada um que está lá no grupo vai receber essas informações. Também eu vou pedir para a Ana mandar a pesquisa, o raio-x da Pastoral do Dízimo. Então, coordenadores de Pastoral do Dízimo e párocos, se você quer concorrer a uma vaga no programa de mentoria e também 2 kits lá do meu livro, eu recomendo que você participe da pesquisa, até porque a gente vai fazer um relatório super legal e depois vai estar disponível para vocês a segunda edição do relatório. Então, se você tiver interesse, responde lá a pesquisa para a gente, que vai ajudar nós a termos um panorama de como está a Pastoral do Dízimo no Brasil. E aí a gente também, você pode concorrer aí a esses 3 prêmios, quem está participando. Esse aqui é o meu livro, Como Organizar a Pastoral do Dízimo. Né? Durante essa semana, um monte de gente já comprou, a gente já vendeu acho mais de 100 livros, aí teve paróquia que comprou 40. Estou achando ótimo. Os padres estão tudo ligando, pedindo pela formação dos seus agentes. Está disponível, quem quiser comprar, está ali na nossa loja. A Ana manda também o link para vocês. Nós já vendemos aí mais de 2.000 livros dessa edição, né? Mais de 2.000, e a gente vê e testemunha o benefício que é. Não é porque é o meu livro, não. Se não prestasse, a gente já teria parado de imprimir, né? Mas, de fato, ele faz muito sentido para o dia a dia da pastoral, tá bom? A Ana vai mandar lá no nosso grupo as demais informações. Qualquer dúvida, chamem lá. A Ana ela vai responder. Tobias. Bom, gente, na verdade eu queria agradecer, né, o Jean aqui pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria muito grande falar sobre o planejamento financeiro, ajudar famílias a se organizarem, né? Como eu disse, eu vim de uma família onde eu vi meus pais brigarem muito por dinheiro, então eu vejo também isso como uma missão pessoal. Atualmente eu trabalho eu não estou com um curso de planejamento financeiro aberto, assim, né? Mas eu trabalho com acompanhamento de famílias também, né? Em alguns horários, eu tenho alguns horários alguns poucos horários que eu destino para isso. Então, se você quiser fazer um coaching, né? São 10 sessões, onde a gente vai acompanhando a família durante 10 sessões, né? Dentro de um processo de planejamento financeiro, desde a organização financeira até a família tá organizada com a sua realidade financeira. Você pode, para mais informações, me seguir lá no Instagram, né? Tobias Cortez com Z no final, e a gente pode conversar e eu posso lhe dar mais informações sobre isso, tá bom? Realmente não é uma coisa assim que eu posso acompanhar. Eu não me comprometo com muitas pessoas porque é um trabalho bem intenso e é aquilo que eu falei, é um trabalho que é fora, que é para além do meu trabalho pessoal, né? Mas é uma missão mesmo que eu tenho. Então, aqueles que estiverem interessados podem me procurar lá. Eu acho que ainda devo ter aí umas 2 ou 3 vagas para a gente poder trabalhar de maneira individualizada esse planejamento, tá bom? Então, me procura lá no Instagram, diz que veio do curso do Jean, que a gente faz uma condição especial. Gente, qualquer coisa, se você não achar o Tobias, pede lá no nosso WhatsApp que a Ana manda para vocês o perfil dele, tá bom? Obrigadão, gente. Deus abençoe. Tobias, obrigado
parceria e por compartilhar conosco. Já anotei um monte de coisa aqui para rever aqui também na minha vida pessoal. Foi fazendo Legal. memória de várias coisas aqui. Então, obrigado a todos vocês. É uma alegria ter vocês com a gente toda essa semana. Deus abençoe e até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.